iniciando agora uma viagem aí que deve dar em torno de 170 quilômetros ida e volta. Então vai ter trechos de cidade e estrada. E vamos ver como é que vai ficar o consumo do Haval HC GT. 0,7 km percorridos desde o início, né? Então vamos indo. Mais uma informação aqui sobre essa viagem, né? A bateria tem 74%, eu já rodei 48,6 desde o início desde a primeira recarga, né? Desde a última recarga, desculpa. Seguimos então. Uma coisa que eu esqueci de comentar, eu vou fazer a viagem toda no modo Heavy, para ver se esse modo é realmente inteligente e qual vai ser o consumo que esse modo vai trazer. Chegamos ao final do trecho de estrada aí, consumimos 12 km da autonomia elétrica e 5 da autonomia a combustão. Vamos ver qual é o desempenho aqui. Ó, um total de 64 km rodado, 64,4, 53 km de média, consumo de 30,9 km por litro em 1 hora e 13 de viagem. Não tá ruim. Lembrando que eu rodei predominantemente no modo Heavy. Olhando o gráfico de consumo aqui, você consegue ver os pontos onde o motor combustão foi ligado e qual foi a minha taxa de regeneração também. Vamos seguir aqui, ainda tem mais 10 km na cidade para rodar antes de chegar no final dessa viagem. Eu mostro no final desse trecho. Bom, agora vem a grande vantagem de você ter o carro híbrido, no caso aqui, funcionando no modo elétrico. Eu estou no meio do trânsito e olha que bacana, ele mostra todos os carros ao redor de mim, andou o carro da frente, e como eu estou rodando só no modo elétrico agora, o consumo de combustível ele só vai melhorando, porque eu não estou gastando combustível, né? O motor está desligado. E olha só que bacana. Então qual é a grande vantagem? No modo elétrico, uma situação de trânsito como essa, que você não gasta combustível nenhum, zero. E isso se torna um consumo nulo se você tiver energia solar em casa. Porque aí toda a energia que você consome no carro ela é reposta pelo sistema solar, logo você não vai pagar nada por isso. Se você tiver que abastecer da rede, aí sim, você precisa pagar por essa energia. Lógico, vai ser mais barato do que o combustível, mas não se torna um carro tão econômico. Outro negócio bem legal é que no trânsito, toda vez que um carro ou uma moto se aproxima da gente, o sistema liga automaticamente a câmera, né, 360 graus. E se você quiser ver, é só você girar e você consegue ver exatamente onde que tá o motoqueiro ou o carro. Chegamos aqui ao final então desse trajeto, 2 horas e 9 minutos, o consumo ficou em 38,8 km por litro. Não, peraí, nesse aqui não, volta, aqui. 80 km rodado, média 37. Consumiu 5 km da autonomia da gasolina e cerca de 43 do elétrico. Olhando aqui, esse foi o nosso gráfico. Agora no final, dentro da cidade, consumiu bastante, regenerou pouco, né? Dessa forma, voltando no fluxo de energia, ficou dessa forma aí, desde a última recarga. Então vamos ver como é que vai ser no final, no retorno. Definitivamente não estamos preparados para carro elétrico. Rodei o shopping todo aqui, só tem uma vaga livre para carro elétrico. Livre não, né? Está ocupado agora. Então se eu fosse depender disso, eu não conseguiria economizar na minha viagem, nem retornar, né? Ainda bem que o carro é híbrido, então eu consigo retornar na gasolina. Mas depois eu mostro como que tá. Deixei até o carro ligado, isso é um problema também, ó. Nunca sei quando o carro tá ligado ou desligado. Agora sim. Isso aí, depois eu mostro como é que ficou o consumo até então. Bom, começou a chover e eu não consegui mostrar. Eu saí do shopping agora e parei aqui num carregador na praia de Camburi que não está nem mapeado, nem no Waze, nem no Tupi e nem no Google Maps. E agora são 3 horas, eu acabei de conectar, estava com 30%, dando uma carga rápida, tá dizendo que vai encher a bateria toda
em 55 minutos. Estou pagando aqui R$ 1,75 no kWh e R$ 2,00 de taxa de... Bom, a primeira experiência aí de carregador rápido no carro. Deixei meia hora carregando, vamos ver quanto que deu de bateria. Iniciou com 30% e na chuva ainda, né? Então vou parar o aplicativo aqui e ver o que dá. Bom, retirei o carro da carga aqui agora. Vamos ver se ainda tem estatística antiga aqui, ó. Ah, não tem, não vai mostrar a estatística antiga. Nós vamos entrar aqui. Fluxo de energia, ó, 84% em 28 minutos, 141 km. Vamos lá. Aí, para variar, né, cheguei no carregador para pegar o carro e já tinha uma pessoa esperando, dizendo que estava desesperada para carregar um Dolphin Mini, desculpa, um Dolphin, né, porque já rodou vários carregadores e não conseguiu carregar. E aí disse, né, que esse negócio de carga elétrica é bom, só que não é, quando você está desesperado para carregar, é um problema, porque você nunca encontra carregador. Então vamos à nossa estatística aqui agora. Meia hora de carga, eu vou ver quanto custou aqui, mas deu 140 km de autonomia agora. A minha autonomia estava em 39 km, quer dizer. E a minha autonomia em gasolina, 764, ou seja, eu usei 11 km de autonomia em gasolina. Vamos abrir aqui agora a estatística aqui da viagem até o momento. Ó, desde o início, 109 km, média de 28 km por hora. Média de consumo de combustível 41,7, 3 horas e 52 minutos. Rodei bastante aqui dentro da cidade, por isso que inclusive eu quase zerei a autonomia elétrica do carro. Mas ao final dessa viagem eu vou calcular quanto de gasolina foi consumido e vou calcular quanto que me custou essa recarga para saber quanto custou essa viagem, que vai dar cerca aí de 200 km. Vamos lá fazer umas ressalvas aqui a respeito do carregamento rápido que eu fiz. O sistema que eu usei lá me chamou a atenção. O sistema que eu usei lá é da WeCharge. Não achei muito intuitivo. A princípio eu não consegui fazer o login, né? Foi até rápido, mas a princípio eu não consegui fazer o login e ele travou o conector CCS2 no carro. Ele travou o conector no carro, só que não estava carregando, porque eu não consegui fazer o login. Aí eu precisei pressionar o botão de emergência para conseguir desconectar e reiniciar o processo de carregamento. Depois que eu reiniciei o processo de carregamento, aí fluiu bem. E como vocês viram aí, carregou relativamente rápido, né? Era um carregador de 45 watts, 45 kW, e ele carregou cerca de 20 kW em 30 minutos. E aqui do lado você pode ver aí o custo que isso me gerou. Segundo meus cálculos, esse custo seria equivalente a metade do meu custo se eu tivesse vindo de caminhonete, né? Que ela faz aí cerca de 10 km por litro na estrada. Então, ainda assim, por mais que eu estivesse pagando pelo quilowatt de R$ 1,75, ainda assim foi vantajoso recarregar o carro. Nesse momento aqui, como você pode ver aqui pelo gráfico, eu estou com 70% de bateria e depois dessa recarga eu estou com consumo de 51,8 km por litro. Esse consumo de 50,8 km por litro eu considero ele bom, porque eu estou rodando em uma média de 70 a 90 km por hora e fazendo algumas ultrapassagens. Então quando eu faço algumas ultrapassagens, ele liga o motor a combustão. Ó, nesse momento agora ele acabou de ligar o motor a combustão, ó, desligou de novo. E eu estou 80, ligou de novo o motor a combustão. Então assim, tá um consumo bacana. Se você olhar o meu gráfico geral aqui da viagem até o momento, ó, com o motor de combustão ligado agora nesse momento, então eu já rodei 138 km, uma média de 26 km por hora, porque peguei muito engarrafamento, muito trânsito na cidade, e um consumo aí de 42,7 km por litro.
essa viagem inteira. Então, ao final dessa viagem, eu vou fazer o cálculo de quantos litros eu gastei de combustível, aproximado, né? Mas mais o custo da recarga, para ver qual foi o custo total dessa viagem com esse carro. Mas já adianto que está sendo muito mais econômico do que se eu tivesse vindo com um carro puramente a combustão. Beleza? Então, deixa eu ver aqui se tem mais uma coisa a mostrar. O tempo total de viagem é de 5 horas e 23 minutos dirigindo o carro, né? E aqui é o geral. Já rodei 300, desde que eu tirei o carro da concessionária, já rodei 400 e poucos quilômetros. E esse desde de resetar aqui, de redefinir, foi um pouquinho depois de eu tirar o carro da concessionária e abastecer o carro, né? Ainda estou no meu primeiro tanque de combustível desde que eu abasteci o carro, desde que eu comprei o carro. E total aí de 14 horas e 52 minutos e um consumo global de 34,6 km por litro, que é muito bom. Então vamos ver, no final da viagem eu volto para mostrar como que ficou o consumo do carro. Vou fazer alguns comentários aqui a respeito do carro, mais algumas impressões que eu tive, o que me incomoda, o que me agrada no carro, né? Então vamos lá. O pessoal reclamou muito do barulho da seta desse carro na versão 2023, 2024. Nessa versão aqui, o barulho ele é baixo, né? Um barulho totalmente tolerável, mas ele é tão baixo ao ponto de que, dependendo de como tiver o barulho do trânsito, teto aberto ou música tocando, você não consegue ouvir ele. No meu carro tá bem baixo mesmo o barulho. Ele é bem tranquilão. Pra mim eu acho que tá o ideal, na verdade, né? Outro comentário é com relação a esses avisos de saída de faixa, né? Eu gosto desses avisos, só que qual é o problema? Toda vez que ele ativa e desativa o alerta de saída de faixa ou a permanência em faixa, ele enche a tela aqui com uma mensagem de texto e não precisaria disso. Poderia ser uma mensagem menor ou só piscar o símbolo da função que está ativando ou desativando. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu gostaria de ter as informações que eu estou verificando aqui na tela disponíveis o tempo todo. Por exemplo, essa parte superior ali da tela poderia ser onde aparecem os avisos. E não, eles optaram por colocar os avisos aparecendo numa janela aqui na direita, em cima desse círculo. Bom, chegamos então aí ao final da viagem. 7 horas da noite, saí de casa era 6 horas da manhã. A autonomia caiu apenas 14 quilômetros. No começo do vídeo vocês viram que a autonomia estava em 761 agora. E a minha autonomia elétrica do final da viagem, da bateria, 87 km. Vamos aos dados agora. 185,6 km rodado, uma média de 29 km. Essa média está bem baixa. Primeiro porque eu não corri. Minha média na estrada foi de 70 a no máximo 100, 130, quando eu fazia uma ultrapassagem. Mas em cruzeiro, cerca de 80 km por hora, 70 a 80 km por hora. Consumo, aliás, tempo, 6 horas e 25 minutos. Consumo, 38,9 km por litro. Excelente. Lembrando que eu fiz uma recarga lá em Vitória. Aqui a média geral, né, do carro. Eu não vou redefinir isso aqui, eu vou tentar deixar o máximo que eu posso para saber qual é o consumo real do carro global. Meus carros normalmente ficam em 8 km por litro. Esse daqui está dando um consumo global de 34,2 e até o momento 15 horas e 54 de viagem. Pressão de pneu, acho que aqui não tem mais. Aqui é o odômetro principal, você vê, ó, 463 km total rodado com o carro. Essa viagem eu fiz ela toda no modo Regi. Inteligente, né? Então vamos aos gráficos aqui agora. Aqui nos gráficos, desde a recarga, fez uma média de 35,9. Meu consumo médio kWh aí ficou em 18,3. E o odômetro agora, desde a recarga, né, 76. Cheguei em casa com 56% de bateria. Eu não tenho carregador aqui, então isso vai ficar assim até que eu consiga ir para a casa de praia para recarregar. Não tem nem tomada aqui no prédio, né? Na minha tendência de consumo aqui vocês conseguem ver o período. Eu usei o motor, a combustão quase todo o tempo, nesses últimos 10 km. Mas vamos ver nos últimos 50 km, que é o que mais interessa, né? Então tem alguns picos aqui onde o motor combustão entrou.
E nos últimos 100 km dá para você ver pequenos picos onde o motor combustão entrou. E dá para ver o quanto que eu regenerei. Então, se você fizer o cálculo, eu saí de casa com 112, eu acho que foi. Depois tem que voltar aí no começo do vídeo para olhar. 112 km de autonomia no elétrico e 775 na combustão. Eu rodei, mais uma vez aqui para relembrar, nessa viagem eu rodei 185,6 km. E consumi até 39 km de autonomia do elétrico e 764 na gasolina na ida. Recarreguei por 30 minutos em Vitória, numa recarga rápida, que me custou R$37, mais ou menos, que foi para 140 km de autonomia. Gastei desses 140 km até 87. E do combustão, mais 3 km. Então, se você fizer o cálculo, você vai ver que a minha autonomia ela não caiu o tanto que eu rodei. Isso acontece por causa da regeneração. Uma média geral aqui, se você pegar esses altos e baixos, vai dar cerca de 25% de regeneração do que eu gastei. O verde é o que eu gastei, o azul é o que eu regenerei e o laranja é o que eu gerei com o motor a combustão. Então uma média aí de 20 a 25% regenerado. E é por isso que você, calculando esses valores, não chega nesse valor total de quilometragem. E quando você olha o consumo, você consegue ver que está excelente, 38,9 km por litro. Em outros vídeos eu já disse, não existe milagre. Essa média só está alta sim porque eu estou usando uma fonte de energia externa. Essas recargas que você faz é o boost que você dá para o sistema para que ele fique econômico. E essa conta, no geral, baixa o teu custo de viagem, que eu vou colocar aqui agora na tela, quanto foi o custo total dessa viagem, por causa disso, porque você adiciona uma energia externa no carro que não vem do motor a combustão. Se você tiver energia fotovoltaica, que eu terei em breve, esse custo se torna relativamente, assim, você pode considerar ele zero, porque está vindo do sol. Então você não tem esse custo da energia externa. E com isso você economiza muito no combustível. Numa viagem mais longa, se você fizer recargas em postos que tenham que sejam gratuitos, que eu acho que hoje não existe mais nenhum, mas se você fizer recargas que custem até R$2 o quilowatt-hora, você vai conseguir continuar economizando, porque ainda gera uma economia de cerca de 50% do seu custo que se fosse a combustão. Mas é isso, eu estou muito satisfeito com o carro, muito satisfeito com os números que eu estou vendo e extremamente confortável. Fiquei hoje 6 horas e 30 minutos dentro desse carro e eu me sinto novo. Eu poderia continuar dirigindo por mais 6 horas e 30 minutos sem problemas. É isso. Tem algumas coisas que me incomodam nesse carro, como por exemplo aqueles avisos que eu falei, a questão do barulho do alerta de saída da faixa, né? Quando você come uma faixa, eu acho ele muito alto. Tentei ajustar aqui, mas não baixou o suficiente para mim. A luz de ponto cego, ela poderia ser um pouquinho mais fraca. Isso é uma coisa interessante. De todos os carros que eu tive, o carro que eu senti que teve mais desempenho para me mostrar algum carro no ponto cego foi o Kicks, porque a luz ela ficava aqui na coluna interna, então ela já vinha no olho da gente, então era muito mais fácil para ver. Do lado externo ali, normalmente não é muito fácil para ver, porque a luz é fraca. Nesse carro aqui ela é tão forte que chega a incomodar. Então ela sim, essa luz aqui desse carro me alerta, só que ela acaba sendo muito forte algumas vezes. Eu ainda prefiro que essa luz fosse na parte interna, aqui na coluna, assim como é no Kicks, mas eu tô para te dizer que nesse carro é o único carro que eu sinto que essa luz no retrovisor ela é efetiva por causa da força dela. Então é isso. Se inscrevam aí no canal, deixem um comentário aí se vocês conseguem me ajudar para melhorar esse consumo, mas eu já estou muito satisfeito com esse tipo de consumo aqui, 38,9. Consigo melhorar, eu tenho certeza. Principalmente se eu não misturar estrada com cidade, né, que eu misturei dessa vez, peguei horas de trânsito. Mas é isso. Eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!